Boa noite. Boa noite. Movimento Passe Livre faz mais um protesto contra as tarifas do transporte público. Manifestantes pretendem caminhar até a Prefeitura e o Palácio dos Bandeirantes. Movimento do Sem Teto também faz ato contra o aumento do valor das passagens. Situações de conflito nas passeatas reforçam a importância dos equipamentos de segurança. Prossegue a delação de Nestor Cerveró. Os envolvidos agora são a ex-ministra Ideli Salvati e o ex-deputado João Paulo Cunha. FMI piora a previsão sobre a economia brasileira e diz que o país vai ficar parado até 2017. Ibope mostra que a reprovação à gestão do prefeito Fernando Haddad subiu de 40% para 56%. Chips em bueiros da capital. Essa nova tecnologia pode ajudar na prevenção de enchentes. Manifestantes do movimento Passe Livre fazem, neste momento, o quarto ato contra o aumento da tarifa do transporte público. A repórter Sabrina Pires acompanha e tem mais informações ao vivo. Gamberini, olha, eles estão ainda bem aqui na esquina da Rebouças com a Faria Lima e o grupo foi dividido em duas partes. Esse grupo que nós estamos vendo está indo em direção ao Palácio do Governo. Um outro grupo vai subir a Rebouças e vai até a Prefeitura. Nós conversamos há pouco com a coordenadora dessa operação hoje aqui da Polícia Militar, a Tenente-Coronel Dulcineia Lopes de Oliveira, e ela nos disse o seguinte, que eles avisaram como queria a Secretaria de Segurança Pública o trajeto previamente. E assim foi possível preparar todo esse trajeto para o Palácio do Governo. Algumas linhas de ônibus foram desviadas, também rota de ambulância foi colocada para uma outra alternativa, foram retirados lixos, principalmente entulhos dessa região, e eles começaram a andar nesse momento, como a gente pode ver, muito policiamento. A polícia não diz quantas pessoas, quantos homens e mulheres estão nessa operação hoje. Nós percebemos vários grupos, além do MPL, o Movimento Passe Livre, também tem mascarados dessa vez. Além desse movimento, também tem um protesto na região de Itaquera, na Zona Leste, e ainda um outro protesto no Capão Redondo, na Zona Sul. São protestos do MTST que fazem apoio a essa manifestação e também reivindicam por moradia popular. Nesse protesto, então, tem um grupo indo para o Palácio dos Bandeirantes cobrar a redução da tarifa do transporte público do governador Geraldo Alckmin. E em outro ponto dessa manifestação está a repórter Tássia Sena, que vai acompanhar o outro grupo indo para a Prefeitura. Informações agora com Tássia. Nossa equipe está acompanhando o grupo que vai sentido a Prefeitura. O trânsito aqui na região está muito complicado, inclusive para a nossa equipe chegar aqui na região da Brigadeiro Faria Lima com a Rebouças foi muito complicado. Para as pessoas irem embora ali 5, 6 horas da tarde foi complicado, o trânsito foi desviado, ônibus também, várias linhas de ônibus desviadas. E neste momento o grupo que segue para a Prefeitura começa a subir a Avenida Rebouças. Então, de acordo com a Polícia Militar, a expectativa é que este grupo, que a nossa equipe acompanha, cresça o número de manifestantes ao longo do trajeto, porque outros manifestantes estão na região central e devem se juntar a este grupo que nós estamos acompanhando. Então, vale motoristas e também pedestres ficarem atentos ao trânsito, porque esta manifestação está subindo agora a Avenida Rebouças, segue para a Avenida Paulista, 9 de julho, e vai também pela Rua Riachuelo até chegar ali na Prefeitura, na região central. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Tássia. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações desse quarto protesto do Movimento Passe Livre. E na onda das manifestações, fabricantes de equipamentos de proteção individual afirmam que aumentou a procura por óculos protetores, máscaras e capacetes. Os equipamentos têm que passar por um rígido controle de qualidade. A nossa equipe acompanhou os testes. Nos últimos dias, São Paulo se tornou um campo de batalha. Não é à toa que os últimos atos terminaram com feridos, entre eles jornalistas. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, 12 profissionais do ramo foram vítimas de violência somente nos protestos de 2016.
Acidentes piores foram evitados pelo uso de equipamentos de segurança. Nossa equipe foi até uma fábrica especializada que produz e testa equipamentos de proteção para empresas de vários setores, desde construção civil até indústrias alimentícias. De acordo com o fabricante, o capacete ideal para manifestações é este, o mesmo usado em obras. Ele é feito de polietileno, moldado em uma máquina e depois de pronto, passa por testes para comprovar a resistência do casco. É lógico que cair um caminhão na cabeça a pessoa não suporta, né? Mas coisas que iriam ferir ou causar uma lesão no crânio protege de fato. Os impactos laterais ele não é projetado para isso, mas por ser uma proteção mecânica, com certeza vai amenizar, né? É bem melhor do que levar um impacto direto numa bala de borracha. As máscaras são usadas para filtrar o ar e minimizam o efeito de gases como o lacrimogênio, muito usado em manifestações. Meia peça facial vai proteger a parte das vias aéreas superiores, nariz e boca, né? Encaixa dessa forma. E a peça facial inteira, além de proteger a parte do seu trato respiratório, vai proteger também os seus olhos e face, né? Agora, todo esse equipamento tem o jeito certo de ser colocado. É por isso que a gente está aqui com o Alessandro, para ele explicar para a gente como é que funciona cada peça e como é que faz para vesti-las, né, Alessandro? Perfeito, Vitor. Aqui nós temos a meia peça facial, tá? E para facilitar a utilização, eu recomendo soltar os tirantes, tá? Para que ele fique fácil na hora de colocar com o capacete. Um kit inteiro como este custa em média R$300. O Alessandro trabalha com o Evaldo em uma empresa de segurança. Eles compram da fábrica para revender, principalmente para a indústria alimentícia. Segundo eles, o equipamento não é feito especificamente para ser usado em manifestações. Mas, claro, oferece uma proteção a mais. No caso de balas de borracha, por exemplo, você está protegido a questão dos olhos porque você está usando um óculos de policarbonato. Então, as 3 proteções acho que é o básico para o que está acontecendo agora. Uma manifestação na marginal do Rio Tietê, sentido Castelo Branco, causou muito transtorno para os motoristas. O protesto bloqueou todas as faixas da marginal. Moradores da região fecharam as pistas para protestar contra o corte de energia elétrica por causa de um incêndio em uma comunidade local. Equipes da Força Tática da Polícia Militar foram acionadas para tentar retirar os manifestantes e desbloquear as pistas. O trânsito só foi totalmente liberado por volta da 1h30 da tarde. Na marginal, o protesto provocou pelo menos 4 quilômetros de congestionamento e também houve reflexos na rodovia Ayrton Senna, que registrou 8 quilômetros de lentidão na chegada à capital. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, tenta suspender a investigação contra ele no Supremo Tribunal Federal até que termine seu mandato no cargo no início de 2017. Os advogados dele argumentam que, assim como o presidente da República, Cunha, por ser o terceiro na linha sucessória, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das funções. A Procuradoria-Geral da República acusa Cunha de corrupção e lavagem de dinheiro, e ele nega. Ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, afirma que ex-ministra Edeli Salvati e ex-deputado petista João Paulo Cunha ajudaram transportadora a renegociar dívidas com a BR Distribuidora. Segundo Severo, o assunto foi tratado num almoço em Brasília, com a presença dos dois. As informações foram dadas aos investigadores da Lava Jato quando Severo estava negociando a delação premiada. Edeli foi ministra de Direitos Humanos, da Pesca e de Relações Institucionais no governo Dilma. Atualmente, é assessora da Organização dos Estados Americanos, a OEA, nos Estados Unidos. João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, foi condenado no Mensalão a 6 anos e 4 meses de prisão e cumpre pena em regime domiciliar. De acordo com o ex-diretor da Petrobras, Edeli e Cunha trataram da renegociação de uma dívida de cerca de 90 milhões de reais da empresa de transportes Dalsóquio com a BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. A empresa é de Santa Catarina, estado onde Edeli fez carreira política. Severo não revelou a data do encontro, mas disse acreditar que tenha sido no período em que foi diretor de finanças da BR Distribuidora, cargo que ele assumiu ao deixar a Petrobras em 2008 e em que permaneceu até 2014. Severo também disse acreditar que Edeli e outros políticos receberam propina pelo negócio. Segundo ele, a Dalsóquio foi a maior transportadora da BR Distribuidora e também recebeu ajuda no governo Fernando Henrique Cardoso.
E Deli Salvati informou que não tem nenhuma recordação de reunião com o Nestor Cerveró para tratar de qualquer assunto. A BR Distribuidora disse que não comentaria o caso. João Paulo Cunha e Fernando Henrique Cardoso não se pronunciaram ainda. A Petrobras encolheu 85% em valor de mercado desde o máximo histórico da estatal na Bolsa em 2008. Segundo o levantamento da consultoria Economática, em 21 de maio de 2008, a estatal chegou a ser avaliada em 510 bilhões de reais. Ontem, com as ações cotadas a menos de R$ 5 pela primeira vez desde 2003, a petroleira passou a valer 74 bilhões de reais, uma desvalorização de 436 bilhões de reais. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Em 21 de maio de 2008, eu estava escrevendo o livro que sei de Lula num escritório na Rua Boa Vista e vi aquela farra que foi feita em torno desse grande recorde da Petrobras. Hoje, lamento informar que há 2 semanas, na praia do Leme, no Rio, eu não conseguiria comprar um coco que custa R$6 com a ação da Petrobras. O caso da Petrobras é um caso dramático, porque com a Lava Jato, nós descobrimos que aquela conversa, que a Petrobras era o patrimônio nacional e que não podia ser privatizada, era uma grande preparação para um grande assalto, talvez o maior assalto da história da humanidade. Esse assalto foi descoberto graças a um golpe de sorte, a Operação Lava Jato. Isso tem trazido graves problemas para o governo e para os partidos do governo, o PT, o PMDB e seus aliados. Não tem, contudo, contido o cinismo com que se trata o problema da Petrobras. Por exemplo, a Petrobras está financiando, está bancando uma reunião do tal Fórum Social em Porto Alegre para defender o mandato da Dilma. A Petrobras. Agora, a Petrobras está com tanto dinheiro para bancar esse tipo de coisa que o senador Roberto Requião apresentou na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado um projeto para tirar dinheiro do nosso bolso para cobrir o rombo da Petrobras. Quer dizer, é o caso de um roubo duplo, ou seria um roubo ao quadrado, né? Quer dizer, no caso, os quadrados somos realmente nós. Hoje, também, o governo anunciou um programa muito bom, que é um programa que vai dar uma aliviada, uma flexibilizada no tal do conteúdo nacional. Se usou muito esse negócio do conteúdo nacional em nome do socialismo, mas na prática para aumentar o bolo a ser roubado de dinheiro na Petrobras. Agora está sendo aliviado através disso e toda essa mímica, toda essa farsa continua sendo feita para vir com a história de que nós precisamos fazer uma vaquinha para salvar a Petrobras. Pense muito nisso. A Petrobras foi usada como discurso para política, na campanha, porque estavam querendo privatizá-la. A Petrobras não foi privatizada, ela foi assaltada e está numa tal situação que hoje, provavelmente, a única solução seja privatizá-la. Você pensou nisso? Pois é, quinta-feira eu estou de volta, direto ao assunto. Inter. A Petrobras foi a empresa brasileira que mais perdeu valor de mercado em termos absolutos desde o seu ápice, segundo a consultoria Economática. Mas, proporcionalmente, a Vale perdeu mais valor que a Petrobras. A mineradora, que valia 323 bilhões de reais em maio de 2008, vale hoje 281 bilhões. Perdeu 87% do seu valor. Agora, a campeã de desvalorização é a Gerdau Metalúrgica, que perdeu 95% do seu valor de junho de 2008 até agora. Valia 23 bilhões e 300 milhões de reais e menos de 7 anos depois não chega a valer 1 bilhão. A consultoria Economática calculou que 28 das 57 empresas cotadas na Bovespa perderam mais da metade do seu valor desde o máximo histórico. Pesquisa Ibope, encomendada pela FEComércio e pela Rede Nossa São Paulo, mostra que piorou a avaliação da gestão do prefeito Fernando Haddad, do PT. O estudo feito desde 2009 revela também o que pensam os paulistanos sobre a qualidade de vida aqui em São Paulo. São avaliados 25 grandes temas, como a confiança nas instituições e também a gestão pública.
Este ano foram ouvidas cerca de 1.500 pessoas em todas as regiões da cidade. A avaliação ruim ou péssima da gestão de Fernando Haddad subiu de 40% para 56%. O número de pessoas que aprovam a gestão caiu de 15% para 13%. Tanto o prefeito quanto outros possíveis pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo nas eleições deste ano foram convidados para o lançamento da 7ª edição da pesquisa, que revela os indicadores de bem-estar do município. Mas poucos compareceram. É um dado bastante preocupante, né? Porque é uma informação muito importante para quem quer administrar a cidade. Entre os destaques negativos, a avaliação de que a insegurança aumentou. Subiu de 89% para 92% o número de pessoas que acham que São Paulo é pouco ou nada segura. O maior medo continua sendo da violência em geral. Cresceu também o número de pessoas que usam a saúde pública na cidade. Há até uma discreta melhora nas notas dadas ao atendimento, mas o tempo de espera por uma consulta ainda é um problema. Subiu de 78 para 98 dias. O transporte público municipal também é alvo das reclamações. O tempo de espera do ônibus subiu de 20 para 21 minutos em média. 63% dos entrevistados tiveram problemas de abastecimento de água nos últimos 30 dias e 67% culpam a Sabesp pela crise hídrica. É um contexto de crise econômica, de crise política, de falta de expectativas de curto prazo, de uma melhora. Então as pessoas, de uma certa maneira, revelaram esse mau humor, esse pessimismo numa série de respostas que deram às perguntas da pesquisa. Quando há a percepção de que está tudo tão ruim assim, a vontade que dá é de arrumar as malas e sair por aí. E é o que muitas pessoas disseram aos pesquisadores esse ano. Não é uma vontade de viajar para tirar férias, não. Tem muita gente dizendo que deixaria de morar em São Paulo se pudesse. 7 entre 10 entrevistados disseram que se mudariam da cidade. 36% dizem que a qualidade de vida aqui piorou muito. Por causa disso, Raquel, que é empresária, estuda a possibilidade de se mudar há algum tempo. São Paulo está se tornando inviável. Você não consegue ir e vir, você não consegue acesso a coisas mínimas num custo compatível. Se o paulistano não se apropriar da cidade e não viver como ele vive na sua casa, colocando os seus desejos, as suas regras, os seus cuidados, a cidade está em franca decadência. Uma nova tecnologia vai ajudar a Prefeitura de São Paulo a prevenir enchentes em alguns pontos críticos da capital. Os bueiros, considerados os vilões nesta época de chuva, estão recebendo sensores que avisam se existe algum tipo de obstrução para a passagem da água no local. A medida faz parte da operação Chuvas de Verão. Já faz mais de 30 anos que o Francisco trabalha nesta travessa da Radial Leste. E nessa época é sempre a mesma coisa. Esses bueiros de esgoto levantam as tampas e inunda tudo aqui a região. O Wagner trabalha na mesma rua. No ano passado teve um dia de janeiro que ele não esquece. A água veio de repente, uma chuva forte, né? Veio de lá a água. E passou das rodas do carro. E difícil sair daqui, não deu para sair e esperar a água baixar. A Zona Leste é uma das mais afetadas pelas chuvas do começo do ano. Só no último dia 11 de janeiro, choveu em 3 horas, o equivalente a 57% do esperado para o mês inteiro. Para ajudar a prevenir alagamentos, a Prefeitura começou a instalar sensores eletrônicos em alguns bueiros. O equipamento emite ondas magnéticas que detectam quando o compartimento atinge 50% da capacidade. Uma central de monitoramento recebe o alerta e uma equipe de limpeza é acionada. A tecnologia 100% brasileira é toda custeada pela empresa contratada pela Prefeitura. O investimento não foi divulgado. A expectativa é que nos próximos 30 dias, 110 sensores sejam instalados na cidade. Esses endereços foram escolhidos porque registram históricos de alagamentos em São Paulo. Uma iniciativa ainda tímida perto do tamanho do problema. A empresa que instalou os sensores é responsável pela limpeza de mais de 300 mil bueiros, divididos entre 13 subprefeituras da capital. A partir de abril, o projeto poderá ser ampliado para outros bairros. Nós temos um controle das informações de enchentes e alagamentos. Então nós temos 140 pontos que sabemos que são pontos
de muito alagamento. Desses 140, nós escolhemos os 110 principais para receber a instalação desse cesto. Mas para muita gente, só a tecnologia não basta. É preciso mudar hábitos. Colocar multa que nem no exterior não vai resolver, mas tentar educar melhor as pessoas realmente. Divulgar mais para não ficar jogando lixo no chão, que inunda, toda a população sofre com isso. Eu como uma bala, eu ponho aqui na bolsa. O papel, eu não jogo no chão. Então, todas essas pessoas que fizessem isso, tinham que ser multados, gravar e multar essas pessoas. Eles acabaram quando saísse do bolso deles. Eu queria ver. De madrugada em São Paulo está fazendo até um friozinho, né? E hoje foi mais um dia de temperatura amena e céu encoberto na capital paulista. Segundo os meteorologistas, essa condição deve continuar pelo menos até o fim de semana, quando o sol deve brilhar com mais força e a temperatura vai subir. Bom, vamos ver em detalhes a previsão da meteorologia com Luciana Magalhães. Uma massa de ar seco avança pelo centro-sul do Brasil nesta quarta-feira. Ela deixa o tempo aberto com o sol e faz a temperatura subir em toda a região sul até o sudoeste do Mato Grosso e em boa parte de São Paulo. Tempo firme também do norte de Roraima até o oeste do Amapá. Nas demais áreas brasileiras ainda são esperadas pancadas de chuva, mas nas áreas mais escuras do mapa, o céu fica carregado e a chuva persiste. Tanto que é possível ver grandes acumulados de chuva entre o Distrito Federal, o Tocantins e o oeste da Bahia. E também no leste de Minas Gerais, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. As máximas ficam mais baixas nessas áreas mais chuvosas. Não deve passar dos 26 graus em Goiânia e dos 27 em Palmas e também em Vitória. Em São Paulo, a nebulosidade ainda persiste sobre a faixa leste, mas a chuva só é esperada mesmo no Vale do Paraíba. São previstas pancadas de chuva também no norte paulista. Nas outras áreas, tempo ensolarado e sem chuva. No centro-oeste, máximas amanhã de 31 graus em Presidente Prudente e de 29 em Marília. Já no centro-norte, máxima de 30 graus em Bauru e de 32 em Araraquara. E na faixa leste, por causa do céu com muitas nuvens, o sol mal aparece e a temperatura não sobe, continuando amena. Máxima de 24 em Caraguatatuba. Até quinta-feira, tempo instável aqui na capital, com pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. Máximas de 25 amanhã e de 26 na quinta-feira. E na sexta-feira, a nebulosidade diminui, o sol brilha mais forte e a máxima sobe para os 27 graus. Piracicaba elimina 82% das larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, do zika e da chikungunya. O resultado foi alcançado com uma versão transgênica do mosquito da dengue. Foi criada uma linhagem de mosquitos machos com um gene que faz todas as suas larvas, machos e fêmeas, morrerem antes de chegar à fase adulta. Esses mosquitos foram soltos em uma área experimental. Na temporada 2014-2015, o bairro tinha apresentado 133 casos, maior índice da cidade. Na temporada seguinte, foi registrado apenas um único caso. Agora, a Prefeitura de Piracicaba planeja ampliar a experiência para as áreas centrais da cidade. O mosquito modificado ainda não tem autorização da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para ser liberado em escala comercial e ilimitada. E a empresa produtora do mosquito só pode fazer testes em áreas experimentais e restritas. O produto interno bruto da China cresceu 6,9% em 2015, o pior resultado desde 1990. Os dados divulgados hoje confirmam a perda de impulso da segunda maior economia do mundo, o que vem afetando a atividade e os mercados globais. Esse foi o 5º ano consecutivo de desaceleração da segunda maior economia do mundo. E a expectativa de economistas é que essa desaceleração continue este ano. Essa diminuição do ritmo econômico também é sentida aqui no Brasil, é claro, já que a China é o principal destino das exportações nacionais. O Fundo Monetário Internacional divulgou o relatório com previsões bem pessimistas para o Brasil. De acordo com o documento, o Produto Interno Bruto, o PIB, deve sofrer queda e o país vai viver uma estagnação econômica até 2017. Descontentes com a economia e a alta dos juros, várias centrais sindicais fizeram um protesto em frente à sede do Banco Central.
O objetivo da manifestação é sensibilizar o Comitê de Política Monetária, o Copom, a reduzir a taxa de juros, a Selic. Sindicalistas ligados a várias centrais permaneceram na calçada, sem atrapalhar o trânsito. Uma espécie de guilhotina foi usada para criticar as altas taxas de juros. O Conselho de Política Monetária se reúne pela primeira vez neste ano, hoje e amanhã, para reavaliar o tamanho da Selic, a taxa básica que serve de referência. A decisão do Copom pode mudar depois que o Fundo Monetário Internacional afirmou que a economia brasileira deve encolher mais que o previsto. A retração esperada agora é de 3,5% no PIB neste ano. Antes, a expectativa era de queda de 1%. Em 2017, segundo o FMI, a economia deve permanecer estagnada. O presidente do Banco Central classificou as mudanças na previsão como significativas. Alexandre Tombini sinalizou ainda que a revisão do FMI vai ser considerada pelo Copom para definir a taxa de juros. A expectativa do mercado é de um aumento de 0,5 ponto percentual na Selic, que deve passar de 14,25% para 14,75% ao ano. E uma taxa de juros de 14%, 15% é inaceitável. A economia não aguenta. Quem tem dinheiro vai pôr dinheiro no banco e vai piorar a situação que já é grave. Ou seja, vai aumentar o desemprego, vai aumentar a recessão, vai aumentar a inflação que o governo quer controlar. Paulinho da Força reassumiu na semana passada a presidência da Central Sindical, depois de 2 anos afastado. No Congresso Nacional, cumpre o segundo mandato como deputado federal pelo Solidariedade, partido que também preside. Paulinho foi um dos articuladores para a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A situação é de uma simplicidade estarrecedora. Enquanto a economia derrete, Dilma Rousseff prioriza na política a escolha do líder do PMDB na Câmara. De acordo com os números do FMI divulgados hoje, a economia do Brasil encolheu 3,8% em 2015, deve murchar mais 3,5% em 2016 e ficará estagnada em 2017. Crescimento econômico, se houver, só em 2018. E Dilma Rousseff desperdiça o seu tempo combinando com assessores o oferecimento de um ministério, o Ministério da Aviação Civil, para um inexpressivo deputado do PMDB de Minas Gerais, Mauro Lopes. Com esse gesto, o Palácio do Planalto pretende obter, por ora sem sucesso, o apoio da bancada do PMDB mineiro à recondução do líder Leonardo Pisciani à liderança do PMDB na Câmara. A escolha do líder do PMDB na Câmara não interessa nada ao brasileiro que perde o emprego ou que molha a camisa para pagar as suas contas e encher a geladeira. Mas Dilma Rousseff aposta um ministério nesse jogo pela simples razão de que Leonardo Pisciani é contra o impeachment. A situação é mesmo de uma simplicidade estarrecedora. Agindo como age, Dilma Rousseff tem tudo para espantar de vez o fantasma do impeachment. Definido que a presidente permanecerá ao volante pelos próximos 3 anos, resta responder uma pergunta muito simples. Qual será o itinerário? Boa noite. Voltamos a falar sobre as manifestações do movimento Passe Livre em São Paulo. A repórter Sabrina Pires acompanha e tem mais informações. Olha, Estela, os manifestantes estão agora aqui na Faria Lima, quase entrando na Avenida Cidade Jardim. Eles passaram em frente ao shopping Iguatemi há pouco, com muitas seguranças, o shopping fechado, os clientes lá dentro, meio que cercados até, ninguém podia nem entrar nem sair. Aqui a manifestação, alguns com uma máscara, alguma camiseta cobrindo o rosto, mas a maioria, como a gente pode ver, de cara limpa. E essa tática da Polícia Militar de fazer um envelopamento, deixarem os
manifestantes como que cercados por um cordão policial, como tem ocorrido. Os policiais seguem lado a lado dos manifestantes. Nós conversamos com um dos representantes do Movimento Passe Livre. Eles ainda não têm uma previsão de quantas pessoas participam dessa manifestação de hoje. Nós também falamos com a PM, que comentou o seguinte: dessa vez tem bem menos gente. Eles estimaram, a PM, pelo menos em 1.000 pessoas nos dois grupos. Esse aqui indo para o Palácio dos Bandeirantes. Eles querem cobrar a redução da tarifa no transporte público do governador Geraldo Alckmin. Mas há um outro grupo indo para a prefeitura. E quem acompanha a repórter Tássia Sena. Tássia, com você. Isso mesmo, Sabrina. Ao contrário dessa manifestação, então, que está indo até o Palácio do Governo, este grupo que a gente acompanha, que vai para a prefeitura, parece que está aumentando. Com o passar a cada quarteirão, a sensação que a gente tem é que tem mais manifestantes aqui neste grupo. A gente andou pouco ainda aqui na Avenida Rebouças. Para ter uma noção, a gente ainda não chegou no cruzamento da Rebouças com a Avenida Brasil, mas o grupo já está bem maior, inclusive com muitas pessoas mascaradas. A polícia continua acompanhando muito próximo, a tropa de choque também, e também a tropa da Polícia Militar, que é a tropa do braço, conhecida como a tropa do braço. Então, como o Éder está mostrando aqui, muitos mascarados. Voltamos ao estúdio. Daqui a pouco voltamos com novas informações ao vivo das manifestações em São Paulo contra o aumento das tarifas do transporte público. Um homem suspeito de furtar uma jovem que foi estuprada no domingo no Parque Ibirapuera foi detido na zona sul de São Paulo. O caso aconteceu perto do Portão 6. Segundo a polícia, a jovem disse que conheceu o rapaz no parque e manteve relação consensual com ele. Mas depois, outros homens teriam se aproximado e a estuprado. O rapaz que estava com ela foi embora, levando o celular. Ele tentava vender o aparelho e a polícia interceptou a ligação. O homem detido foi indiciado por furto e liberado após pagar fiança. A polícia também investiga o estupro de outra jovem de 16 anos, que teria ocorrido também no domingo à noite, próximo ao Museu de Arte Moderna. O parque ficou lotado por causa de um rolezinho, mas as jovens disseram que não foram ao local para o evento. E a polícia não tem evidências ligando os casos ao rolezinho. A Secretaria Estadual da Segurança Pública informou que a Polícia Civil tenta localizar imagens de câmeras de segurança que possam ajudar nas investigações. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. O Corinthians volta a campo amanhã nos Estados Unidos. Mais um jogo preparatório visando a temporada deste ano, Celso. Estela, que tem novidade. O meio-atacante Guilherme, ex-Atlético Mineiro, já assinou contrato com o clube até dezembro de 2019. É uma peça para minimizar o estrago feito especialmente pelo futebol chinês, que já levou Jadson, Renato Augusto, Ralf e agora está levando o zagueiro Gil. Sem falar em Wagner Love, negociado com o futebol francês. Tite começa a temporada sem 5 titulares. Amanhã o jogo é contra o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Principal nome contratado pelo Corinthians este ano, o meia Marlone teve estreia discreta na derrota por 1-0 para o Atlético Mineiro pela Florida Cup. Mas, segundo o próprio Marlone, o importante mesmo foi ter usado a camisa do Corinthians pela primeira vez. Enquanto uns chegam, outros podem ir embora. O zagueiro Gil recebeu uma proposta milionária do Shandong Luneng da China e deve deixar o Corinthians. Antes dele, o técnico Tite já havia perdido Jadson, Renato Augusto e Ralf para o futebol chinês. O segundo e último jogo do Corinthians pela Florida Cup será amanhã, diante do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Celso, esse dinheiro que o Corinthians vai receber da negociação desses jogadores vai ser investido em novos jogadores, com nomes importantes para o time ou não? Pelo menos essa é a ideia. A questão é que os valores que o Corinthians recebeu, por exemplo, são muito mais baixos do que se vê em jogadores bons no mercado. Não dá para fazer muita coisa. Mas que o Corinthians precisa contratar, sem dúvida, senão o Tite vai ficar com um problemão na mão. Mas você acha que não tem nenhum grande nome vindo para o Corinthians, então? O Corinthians está negociando com um jogador argentino, está tentando também de novo Marquinhos Gabriel. São possibilidades, mas só mesmo nos próximos dias que teremos alguma novidade. Ok.
Bom, e queria falar agora também de uma outra notícia importante. A presidente Dilma Rousseff anunciou a criação da Autoridade Pública de Governança do Futebol. O órgão tem como objetivo garantir que os clubes brasileiros sigam as normas da medida provisória do futebol, aprovada pelo Congresso no ano passado. A medida apresentou o Profut, programa que renegocia as dívidas dos clubes inscritos, estimadas em 5 bilhões de reais. Em troca do refinanciamento, os clubes devem apresentar relatórios de todas as contas pagas em dia e auditadas por empresas independentes. Dentre outras determinações, a medida exige um investimento mínimo nas categorias de base e no futebol feminino. A APFut vai fiscalizar ainda o cumprimento das normas determinadas pela MP do futebol. Segundo a presidente Dilma, os projetos apresentados fazem parte da maior reforma já vivenciada pelo esporte no Brasil. Todas essas mudanças, elas vão dar velocidade ao processo de modernização da indústria do futebol, fazendo com que essa cadeia produtiva gere ainda mais emprego, mais renda e, sobretudo, mais vitórias para o país. Celso, colocando assim, realmente essa medida pode melhorar o futebol? Sim, pode, obviamente, mas precisa de uma fiscalização. Não pode ser mais uma lei que pega ou não pega. É de fundamental importância para o futebol brasileiro. Tem que ocorrer. Obrigada, Celso. Até amanhã, boa noite. Você. É com você, Gamberi. Em Brasília, a Força Aérea Brasileira divulgou um relatório final sobre o acidente aéreo que matou o presidenciável Eduardo Campos. Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, a tripulação fez um trajeto de pouso diferente do recomendado, tanto na descida para a base aérea de Santos, quanto na arremetida, quando o piloto tentou retomar o voo por não ter conseguido descer. Os radares detectaram uma rota não recomendada no mapa. De acordo com o relatório, a tripulação também não informou sua localização precisa para a torre nos momentos em que isso é exigido. A perícia feita nos destroços apontou que o trem de pouso estava recolhido no momento da queda e que outros acessórios utilizados para reduzir a velocidade da aeronave no pouso também estavam todos fechados, diferentemente do que deveria acontecer durante uma aterrissagem. O relatório ainda diz que o avião não pegou fogo durante a queda. O acidente aconteceu em agosto de 2014 e vitimou 7 pessoas, entre elas o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Na época, ele era candidato à presidência da República pelo PSB. Além dele, morreram seu assessor, 2 fotógrafos, um jornalista, o piloto e o copiloto. Os desafios da administração Fernando Haddad neste ano eleitoral, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe o secretário municipal de Relações Governamentais de São Paulo, José Américo, que é deputado estadual eleito pelo PT, hoje licenciado. Muito obrigada, secretário. Secretário, ano eleitoral. E aumenta uma impressão que existe uma pressão para que o prefeito Fernando Haddad não saia candidato à reeleição nesse ano e se preserve para 2018. Ontem mesmo consta que ele almoçou com o presidente Lula no Instituto Lula e que Lula assinaria ou seria o artífice dessa ideia. Eu quero ouvir do secretário, tão próximo a Fernando Haddad, se existe uma preocupação que Haddad nesse ano se exponha, com o resultado dessa pesquisa que saiu hoje, 56% de péssimo, e com a imagem do PT tão combalida por essas denúncias da Lava Jato, e o governo Dilma, né, a economia do país e a referência é que é um governo do PT. Então, se Haddad possa estar sendo vítima também dessas circunstâncias adversas. No PT, vocês não querem Haddad candidato à reeleição? Ao contrário, o PT quer o Haddad candidato à reeleição. E Lula quer também? Eu acho que também. Eu trabalhei com o presidente Lula até recentemente, conversei muito com ele. Não, ele quer o Fernando Haddad na reeleição. Para nós é muito importante a cidade de São Paulo, porque o prefeito Haddad fez um grande governo, está fazendo um grande governo na cidade de São Paulo. E por que a população não enxerga isso? Primeiro porque você tem um certo atraso, uma série de obras que vão ficar prontas agora no ano de 2016 por conta da demora do ingresso de dinheiro do PAC.
Mas, de qualquer forma, os resultados já começam a aparecer e resultados muito significativos. Por exemplo, Maria Lídia, o prefeito Fernando Haddad vai construir até o final do seu mandato 3 hospitais referência em São Paulo. Prontos? Entregues. Ele vai entregar? 2 vão ser entregues até a eleição, que é o de Parelheiros e o aqui do Jabaquara, né, da Vila Santa Catarina, que, aliás, começou já a funcionar. O de Parelheiros termina em agosto, julho ou agosto. O da Vila Brasilândia, que é o maior de todos, ele tem mais de 40 mil metros quadrados de área construída. Ele está integrado com o metrô. Então, por esse motivo, ele vai terminar no começo do ano que vem. Mas o que acontece que não aparece isso? É a comunicação do prefeito que não está muito boa? Não foi isso. Foi, em parte, o noticiário da mídia paulistana é um noticiário sempre muito político. Né? Você, aqui em São Paulo, tem dificuldade de ter um jornalismo comunitário que divulga a cidade. Né? Então, um jornalismo político, assim, mais ou menos de um modo geral, né? Não se cobre muito o município. Em segundo lugar, eu acho que as obras, por conta do dinheiro, demoraram para entrar. Né? Então, elas vão terminar no final desse ano. Muita coisa. Nós temos 30 hospitais dia, um por cada subprefeitura, hospitais que são capazes, hospitais de tamanho médio, que são capazes de fazer, inclusive, pequenas e médias cirurgias. Então, você imagina que isso vai descarregar a grande rede. Né? Nós vamos ter, por exemplo, uma ampliação, como eu estava falando para você antes, uma ampliação de vagas em creche, que vai chegar a 80 a 90 mil vagas em creche. Hoje nós temos 50 mil vagas novas em creches. Nós vamos chegar a 90 mil. Nunca nenhum governo fez isso em 40 anos. Secretário, tem uma filosofia popular e sempre existe sabedoria na filosofia popular. As últimas impressões é que perduram. Exatamente. Então, Haddad, que está na reta final, tem essa chance que o senhor está dizendo. Mas há elementos complicadores. Vamos falar um pouco deles? Podemos falar. Por exemplo, na Câmara Municipal. Ano eleitoral, na base, partidos como o PMDB, o PSD, o DEM, podem ter candidatos próprios. Sim. Isso pode acontecer. Ele poderá, logo depois do recesso, quando voltar aos trabalhos na Câmara, perder o apoio, né, dos vereadores desses partidos. Isso não inviabiliza também projetos do prefeito nessa reta final? Olha, Maria Lídia, eu inclusive cuido disso. Né? Eu cuido da relação com a Câmara. Eu não vejo tanto esse problema. Mesmo com as demissões que aconteceram, exonerações, de pessoas indicadas pelo PMDB? É muito restrita a alguns vereadores, né? Muito restrita a alguns vereadores. Inclusive, em alguns casos, temos feito recomposição, discussão ponto a ponto de projeto. Na verdade, os grandes projetos da Prefeitura já foram votados. Estão faltando para votar a Lei de Uso e Ocupação do Solo, sim, né, que eu acho uma lei revolucionária para a cidade de São Paulo. Isso já existe acordo na Câmara para que seja votado no dia 17 de fevereiro. Acordo para que seja votado. Nós temos os votos, porque aí você precisa de uma votação qualificada de 37 vereadores de um total de 55, então é uma votação mais difícil. Você tem depois o novo Código de Obras da cidade de São Paulo, né, que vai ser em seguida. E aí nós temos a Operação Urbana Arco Tietê, e nós temos a ampliação da Operação Urbana Sim, mas não podem ser barrados por interesse político eleitoral lá na Câmara? Pode, mas eu acho muito pouco provável. Se você considerar que nós temos uma base de apoio, o governo tem uma base de apoio muito ampla, independentemente dos candidatos que vão ser apoiados. Então, por exemplo, o PTB. O PTB é um partido, na capital ele tem muita força, né? Ele tem hoje não vai ter candidato próprio? Vai ter, provavelmente. Nem a esposa vai do Campos apoiar. Machado? Talvez. E aí, continua apoiando o adversário? Pois é, mas a eleição vai pegar fogo, digamos, em julho, né? Então ele tem tempo. Até lá eles vão se definir, eles provavelmente não vão apoiar o PT, o candidato do PT, que é o Haddad. E projetos como Mas assim, eu acho que eles ficam conosco até lá. Né? Esse interesse do Haddad em regularizar, que é importante mesmo para a cidade, esse conflito que existe, taxistas e Uber. Perfeitamente. Né? Então o prefeito mostra uma mente ampla no sentido dessa regularização. Exatamente, é isso mesmo. Acontece que existe a resistência da categoria dos taxistas, e taxista sempre foi considerado pelo boca a boca, assim, uma categoria de força política eleitoral. Verdade. Né? Então, o prefeito Haddad não está se indispondo com um setor que
que pode se voltar contra ele? Nós tivemos uma conversa excelente com as várias lideranças da categoria na semana retrasada, onde o prefeito expôs o objetivo dele, que é de fazer uma consulta pública sobre a questão do Uber, que seria regularizar uma parte, quer dizer, regularizar um setor de Uber, ou seja, autorizar um número determinado e fechado de Uber na cidade. Então, é essa a proposta do prefeito. Não, mas a minha pergunta foi se o prefeito não está mexendo com fogo. Se isso não vai trazer um elemento negativo a mais contra ele. Infelizmente, é um risco que você corre, né? O prefeito sabe disso. Né? Quer dizer, o Uber, Maria Lídia, de repente apareceu independentemente da gente, né? O Uber virou um fenômeno mundial. Você tem, qual é a preocupação do prefeito Haddad? Se eu não regulamento, daqui 2, 3 anos, você vai ter centenas, milhares de Ubers em São Paulo. Secretário Zé Américo, hoje é um dia de manifestações. Nós temos 3 pontos na capital, nossa reportagem está acompanhando, está nas ruas. E eu tenho certeza que, terminando a nossa entrevista, voltamos, né, para mais imagens do que está acontecendo. Mas eu quero ouvir, para encerrar a entrevista, a sua opinião sobre essas manifestações. A tarifa da passagem de ônibus, ela foi reajustada abaixo do nível da inflação. Exatamente. Como é que o senhor está entendendo essa insistência nas manifestações? Tem aí também uma mobilização de cunho político eleitoral? Não acho. Eu acho que isso é uma manifestação de caráter social, legítima, vinculada principalmente à juventude, que tem necessidade de se manifestar, etc. Então, eu acho assim que não tem esse viés, né? Até porque quem está nesse reajuste é o PT e o PSDB. Né? Então, não estariam fazendo essa manifestação contra o PT ou o PSDB especificamente. O que não dá, Lídia, é para não reajustar. Isso custaria muito caro para a cidade. E hoje, nós já estamos concedendo gratuidade para 500 mil estudantes. Nós estamos concedendo gratuidade para pessoas que estão procurando emprego por 3 meses, gratuidade para os idosos. Então, a quantidade de gratuidade é muito grande. Fora disso, você tem o Vale Transporte. Então, hoje, quem paga, na verdade, é o empresário e a prefeitura, grande parte das passagens. Eu agradeço muito sua entrevista, espero que o senhor retorne para falar mais, porque são tantos os temas sobre a vida da cidade de São Paulo, e que o prefeito Fernando Haddad também venha ao Jornal da Gazeta para nós tratarmos, não das dificuldades dele, mas desses projetos todos que o senhor falou que ele tem pela frente para entregar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa noite. Gamberini. Nós voltamos com novas informações das manifestações do movimento Passe Livre em São Paulo. As informações ao vivo da repórter Sabrina Pires. Olá, Sabrina. Gamberini, olha, agora os manifestantes estão aqui na Avenida Cidade Jardim, no sentido do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado. Eles seguem aqui andando, acompanhados pelos policiais, e a questão aqui é que tem passageiros dos ônibus que estão aguardando a manifestação passar para só aí poderem voltar para casa depois do dia do trabalho. Isso porque todo o trânsito está bloqueado nesse sentido, justamente por causa da manifestação. Eles vão até lá pedir a redução do transporte público, do valor do transporte público agora em R$ 3,80. Até o início do ano era R$ 3,50 o valor da passagem de trem, metrô e ônibus. Agora, do outro ponto desse protesto, a repórter Tássia Sena tem informações. Isso mesmo, essa manifestação aqui já está chegando na região da Avenida Paulista. Neste momento, nós estamos aqui no cruzamento com a rua Oscar Freire. Está parado o trânsito, cada vez pior para o motorista aqui na região. Então, a gente destaca mais uma vez para os motoristas evitarem a região aqui da Rebouças e também todo o trajeto até a prefeitura, então até a região central. Destacando, então, a gente está aqui na Avenida Rebouças, quase na Avenida Paulista, e a manifestação continua para a Avenida 9 de Julho, o viaduto Doutor Eusébio Estevão, Rua Riachuelo e também a Rua Doutor Falcão Filho, chegando ali até a prefeitura na região central. Bora, Dilma, bora, PT! Bora, Dilma!
E você vai ver a seguir, a ONU faz um alerta assustador sobre o Estado Islâmico. Relatório aponta que o Estado Islâmico mantém pelo menos 3.500 escravos no Iraque. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Você dedicou noites, abriu mão dos finais de semana e até perdeu o namorado. E se você que fez o Enem perder o prazo de inscrição do ProUni e do FIES, além de perder a chance de definir o seu futuro, você vai perder noites de novo, vai perder finais de semana de novo, você vai perder até o namorado de novo. E perder o namorado de novo não dá, né? Não perca o prazo de inscrição e siga o caminho de oportunidades. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Nesta terça, no Todo Seu, vamos tirar dúvidas sobre o Zika vírus e a dengue. Tem as principais notícias dos famosos com Esther Rocha e musical imperdível com Hamilton Godoy. Todo Seu, nesta terça, 10h30 da noite. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natália. A Bolívia é mais uma prova de que alguma coisa importante está mudando na América Latina. Dentro de um mês, Evo Morales fará um referendo que poderá autorizá-lo a disputar a presidência mais uma vez. Ele já foi eleito 3 vezes desde 2006 e quer um 4º mandato em 2019. A novidade é que ele agora não está certo de que poderá se candidatar. A Folha de São Paulo diz hoje que 2 pesquisas de intenção de voto dão resultados contraditórios. Por uma delas ele ganha, pela outra ele perde, mas nos 2 casos por uma margem muito apertada. Nós já ouvimos essa história com relação à Venezuela, onde as instituições foram feitas como um terno sob medida para que os bolivarianos ficassem para sempre no poder. Mas em dezembro último eles perderam 2/3 do parlamento e agora Nicolás Maduro está com os poderes amputados. Falta ainda muito pouco tempo para que Evo Morales termine o mandato presidencial. Serão quase 4 anos, mas é possível que o tiro do referendo saia pela culatra. Seria mais um peão fora do jogo do populismo de esquerda no continente. O primeiro foi da Argentina, onde o liberal Maurício Macri derrotou os peronistas de Cristina Kirchner. Como aqui no Brasil o Partido dos Trabalhadores está balançando, o modelo de esquerda estaria sólido apenas no pequeno Equador, onde o presidente Rafael Correa está, desde 2007, um degrau abaixo de uma ditadura descarada. Morales foi importante para a Bolívia. Ele comandou o processo que deu voz política para a população indígena. Mas ele também sucumbiu à tentação de controlar a economia. Esse tipo de coisa dá certo quando o Estado tem muito dinheiro. Acontece que a riqueza da Bolívia é o gás natural. E os 2 principais mercados que ela tem, o Brasil e a Argentina, pressionam por uma queda dos preços que aproxime o metro cúbico das cotações internacionais.
Morales não está caindo, mas ele pode estar escorregando até o capítulo final da pouco gloriosa novela do socialismo. É assim que o mundo gira. Boa noite. Um relatório das Nações Unidas aponta que chega a quase 19 mil o número de civis mortos nos últimos 2 anos no Iraque. O Estado Islâmico mantém pelo menos 3.500 escravos no país. A ONU denuncia o impacto grave e generalizado do conflito no Iraque sobre os civis. Quase 19 mil pessoas morreram e 3.200.000 foram deslocadas dentro do país desde janeiro de 2014. Cerca de 3.500 pessoas, principalmente mulheres e crianças, são mantidas escravas por membros do Estado Islâmico. O documento denuncia atrocidades do grupo terrorista, como mutilações, assassinatos em público, violência sexual, uso de crianças como escudo e execução de crianças que tentam fugir. Muitas valas comuns foram descobertas em áreas que estiveram sob controle dos jihadistas. Um homem-bomba mata pelo menos 11 pessoas em Peshawar, no Paquistão. O suicida, guiando uma moto cheia de explosivos, bateu num posto de verificação e no carro de um oficial. Entre os mortos estão 4 policiais e 7 civis, incluindo 2 crianças e um jornalista local. A explosão aconteceu numa área em que as forças de segurança lutam contra o Talibã paquistanês e outros grupos militantes. Um comandante local do Talibã diz que o ataque foi uma resposta à ofensiva das forças de segurança contra os insurgentes. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite, em ponto. Boa noite e até lá. Logo mais 10h30 da noite, Esther Rocha comenta as novidades do mundo das celebridades no Todo Seu.